Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é transportes intermodais e multimodais. Tópico a ser abordado nesta aula: transportes intermodais e multimodais. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de identificar as vantagens no uso dos transportes intermodais e multimodais, diferenciar intermodalidade de multimodalidade no transporte e compreender o papel do OTM, que é o operador de transporte multimodal. Bom, falando sobre transporte intermodal e multimodal, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que é modal. Modal é tipo de transporte. Intermodal e multimodal são modalidades que utilizarão dois ou mais modos de transporte. Como, por exemplo, uma mercadoria, ela chega por navio e depois ela precisa ir para um caminhão. Está utilizando dois tipos de transporte: o transporte aquaviário e o transporte rodoviário. Quando eu uso dois ou mais tipos de modais, eu chego no meu transporte intermodal e multimodal. Mas nós temos que entender a diferença entre intermodalidade e multimodalidade. Mas o importante é saber que é um transporte feito através de dois modos de transporte. Vamos falar aqui do transporte intermodal e vamos falar das vantagens de se utilizar um transporte intermodal. Utilizar as potencialidades dos diferentes modais que resultem em redução de custo. É muito importante que haja uma redução de custo para a empresa. Então, às vezes, não é interessante você utilizar sempre o mesmo transporte. Às vezes isso aumenta o custo. Então, através da intermodalidade, eu posso utilizar dois tipos de transportes diferentes, mas que façam com que o meu custo reduza. Diminuição da poluição. É importante que pensemos no meio ambiente, é importante que pensemos naquilo que pode prejudicar o meio ambiente. Então, a diminuição da poluição, ela é um fator relevante e é uma vantagem, ok? Tráfego rodoviário. Nem sempre utilizar só caminhões e caminhões e caminhões e caminhões. Isso vai deixar as estradas e as rodovias muito cheias, fazendo com que você diminua a eficiência do transporte. E segurança. Alguns transportes são mais seguros do que os outros, principalmente o trem, por exemplo, muito mais seguro do que um caminhão, e precisa-se saber o que eu estou transportando para saber se eu preciso de mais segurança ou de uma segurança um pouco menor. Quais as desvantagens que podem ocorrer no meu transporte intermodal? Velocidade da entrega. O meu transporte intermodal, a partir do momento que eu vou tirar a mercadoria, por exemplo, eu estou carregando uma mercadoria por ferrovias. Quando eu chego em alguma estação, às vezes para tirar essa mercadoria de um trem e colocar essa mercadoria em um caminhão, isso atrasa. Por isso que a velocidade da entrega pode ser prejudicada através disso. Falta de confiabilidade. Se eu estou utilizando vários transportes diferentes, significa que eu tenho que controlar cada transporte, eu tenho que confiar que a minha mercadoria vai sair de um transporte e de forma íntegra vai entrar em outro transporte. E danos na hora de transferir a carga. Isso ocorre muito porque toda vez que você vai transferir uma carga, você está carregando, você está manipulando, está movendo de um local para outro, então pode sim ocorrer de que haja avarias na carga. Então o transporte intermodal tem estes pontos como desvantagem. Como que eu posso melhorar isso? Eu posso então utilizar o meu transporte multimodal. Aí você me diz, o transporte multimodal
também é aquele que se utiliza de 2 ou mais modais de transporte? Sim. Igual faz o intermodal? Sim. Qual a diferença então aqui? A diferença é que o transporte multimodal é feito por apenas uma empresa. Vou explicar. No transporte intermodal, cada modalidade tem um contrato diferente. Então, a minha empresa fecha um contrato com, por exemplo, a minha empresa fecha um contrato com a ferrovia. Eles vão transportar aquilo que eu pedi. Quando chegar no local de destino, a minha empresa vai ter que fechar um contrato com os caminhões, que é o rodoviário. Já é uma outra empresa. E depois pode ser que eu tenha ainda que utilizar navio e assim por diante. Cada um desse é um contrato diferente, uma empresa diferente. E eu posso ter problemas na hora de transportar, na hora de tirar minha carga de um modal e colocar minha carga em outro modal. No multimodal, isso não acontece, porque vai tudo ser desenvolvido através de um único contrato. Então, olha só, vai seguir o regimento chamado de CTMC, que é Conhecimento de Transporte Multimodal de Carga. Um único contrato, eu vou contratar uma empresa que vai cuidar de tudo isso para mim. Vai cuidar de todo esse processo, desde o momento que a mercadoria sai do local e chega em outro local, assim como eu quero, utilizando diversos modais, sem que eu tenha nenhum problema. Um único contrato. Qual a vantagem? Uma melhor utilização da capacidade disponível de transporte. Então, essa empresa que eu vou contratar para fazer essa multimodalidade para mim, vai justamente verificar qual que é o melhor caminho, quais são os melhores transportes, qual é a eficiência mais interessante que eu possa utilizar para transportar a minha mercadoria. Eficiência energética, o que é importante para que eu também pense no meio ambiente. E ganhos nos processos devido à utilização de um OTM. Lá no começo eu falei para vocês, eu comentei sobre o OTM, que era um operador de transporte multimodal. E nós vamos ver a importância deste operador na multimodalidade. Mas antes, vamos apenas falar sobre as desvantagens de multimodalidade. Infraestrutura inadequada. Principalmente aqui no Brasil, a infraestrutura ela é inadequada para esse tipo de multimodalidade. Ainda não temos muitas ferrovias e muitos portos, apesar de termos, mas não termos em muitos locais estratégicos, o que faz com que a multimodalidade não pode ser feita de uma maneira muito eficiente. A eficiência dos portos, principalmente aqui no Brasil, ainda não chegou na sua capacidade interessante, então os nossos portos ainda são ineficientes, principalmente na parte logística de rapidez, de movimentação de carga e terminais para integração. No Brasil, possuímos poucos terminais para integração de uma modalidade com outra, local onde pode chegar um trem e ali eu tenho diversos caminhões esperando para serem abastecidos e aí seguirem rodovias. A chegada, por exemplo, de um navio num porto e a integração direta com um trem que sai dali. Então, essa infraestrutura, por ser baixa, prejudica um pouco a multimodalidade. Agora vamos falar sobre o OTM, que é o Operador de Transporte Multimodal. O que faz esse OTM? Ele é o responsável pela execução dos contratos. Ok. É uma pessoa jurídica que eu contrato justamente para fazer toda essa logística. Vamos dar um exemplo. Eu preciso trazer um produto que venha da China. Se você parar para pensar, este produto já não está no mar. Esse produto precisa sair de uma empresa. Para sair de uma empresa, ou ele vai utilizar ferrovia, ou ele vai utilizar rodovia. Para chegar até
o mar, até o oceano. Quando ele fazer essa alteração de modalidade, ele vai entrar em um navio, e este navio vai trazer o produto até o Brasil. O produto, quando chega no Brasil, ainda não está na minha casa. Ele precisa sair do navio e ser entregue a um caminhão. Na maioria das vezes, esse caminhão leva até um local para distribuir para caminhões menores e aí sim o produto vai chegar até a minha casa. Parem para pensar. Viram quantas modalidades nós utilizamos? Viram que nós saímos de um transporte, fomos para outro, depois para outro e para outro? Na intermodalidade, eu teria que fazer um contrato com cada modal de transporte. Na multimodalidade, eu contrato o OTM. Por quê? Porque o OTM é quem vai acompanhar isso do começo ao final. A responsabilidade de toda a logística não é mais minha. A responsabilidade de toda a logística é do OTM. Ele agora que terá que cuidar da mercadoria saindo do seu local de origem até o local de destino, sem que eu tenha nenhum tipo de preocupação. Um operador OTM, ele precisa de pelo menos um registro para poder atuar aqui dentro do Brasil, que é o registro da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, se ele não tem esse registro, ele não consegue trabalhar. Agora, caso ele queira trabalhar com exportação, queira trabalhar fora do país, queira trabalhar entre países, aí ele também precisa ter um cadastro e uma licença na Receita Federal. Caso ele não tenha essa licença na Receita Federal, só vai conseguir operar a multimodalidade dentro do país. Eu deixei aqui para vocês 2 vídeos. O primeiro vídeo é um vídeo animado, um vídeo muito interessante que fala sobre operação de transporte multimodal. Mostra os locais de multimodalidade, bem interessante. E o segundo vídeo é um terminal intermodal de cargas, um terminal que existe e um terminal que opera. Fica lá em Campo Grande. É um vídeo bem interessante de uma empresa que trabalha com essa intermodalidade ou então com essa multimodalidade. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre transportes intermodais e multimodais. Espero que vocês tenham gostado. Frequente nossas redes sociais e até a próxima!